Então, quando eu aqui nesse slide aqui, o que a gente vê é que nós temos comportamentos que parecem movidos apenas pelo desejo de ajudarmos aos outros. Então, por exemplo, aqui nessa figura, alguém pedindo uma informação. Quantos de nós, né, já fomos abordados na rua e damos uma informação? Qual é a vantagem que eu vou oferir daquela situação? Nenhuma. Ou então, quando muito, assim, vou conversar com alguém. Tá bom. Às vezes você está atrasado para um compromisso e ainda assim você dá uma informação, ainda que seja rapidinho. Mas, veja só, aqui nesse caso da informação, aquela pessoa, aquele estranho que eu estou vendo na rua, dificilmente eu vou encontrar com ele novamente para que ele possa, de uma maneira recíproca, me devolver o favor que eu estou dando para ele, não é? Quando eu dou uma esmola para alguém, eu estou ajudando pelo simples desejo de ajudar alguém. Quando eu aviso, por exemplo, uma pessoa, olha aí, cuidado com um buraco, como essa outra figura aqui indica, eu estou ajudando gratuitamente. Eu, particularmente, não ganho nada com isso. Quando eu empresto um brinquedo para um colega, claro que aqui eu tenho uma situação, quando eu conheço a pessoa, eu vou ter uma situação em que, ao longo da história, eu posso ter comportamentos de continuar emprestando brinquedos para o meu colega ou parar com esse comportamento na medida em que o colega não haja com reciprocidade. Se eu começar a ir para a escola ou para algum lugar, empresto sempre alguma coisa e o meu colega nunca age com reciprocidade, é um momento em que um sinal de alerta é acionado, assim, opa, vou parar com essa generosidade toda. Quando eu faço um lanche aqui para uma visita, ou quando eu aviso alguém, olha lá, olha um bicho no seu cabelo, são comportamentos apenas movidos por esse desejo de ajudarmos as outras pessoas. E é o que me parece que acontece com a criança pequenininha. Vejam que em muitos desses momentos, o que é acionado é essa angústia pessoal que nós temos, não é? Nós vamos ficar angustiados de vermos alguém que vai cair num buraco. Olha, eu não quero que a pessoa se machuque, eu me coloco no lugar da outra pessoa. Bom, então, vimos aqui um daqueles componentes que é o comportamento moral, não é? Influência dos pais, crenças dos pais, valores, costumes, mais um componente aí, mais um sistema que entra em ação, não é? Para a gente tentar entender como é que a gente funciona em termos de comportamento voltado para o outro, não é? Todas as nossas experiências infantis, elas são influenciadas pela cultura, sempre. Vejam, a maneira da gente se vestir, comportamentos, hábitos que nós temos, se a gente vai escovar o dente, se a gente vai falar o telefone, se a gente vai andar de carro, se a gente não vai andar, elas são sempre permeadas pelos aspectos culturais, não é? Não há comportamento que não tenha, de alguma forma, uma forte inserção, uma forte influência dos aspectos culturais. Então, a cultura entra na nossa vida desde muito cedo. Se eu vou usar um brinco, se eu não vou usar um brinco, se eu vou usar uma cor escura, clara, enfim, se eu tenho que cobrir a cabeça, se eu não tenho que cobrir a cabeça, se eu tenho que andar com os ombros desnudos ou cobertos. Bom, então eu tenho aqui uma série de componentes culturais que os meus pais ou os cuidadores principais vão ser a primeira porta, não é? O primeiro canal de entrada dos componentes culturais. Então, os nossos pais, de um modo geral, são esses cuidadores primários e eles apresentam crenças que foram transmitidas pelos nossos avós, bisavós, tetravós, todos os nossos antepassados. De alguma forma, eles passam crenças para os nossos pais ou para os nossos cuidadores primários. E essas crenças vão nortear a maneira pela qual eles vão cuidar das crianças.
Então, cuidar de mim, eu estou colocando de mim, como, pensando assim em mim quando eu era pequenininha, não é? Agora, com os nossos filhos, com os nossos netos, como é que nós fazemos para cuidar das crianças? Quando eu estou me reportando aos cuidados, entendam, eu estou me reportando ao cuidado sempre naquele aspecto de comportamentos morais. O que eu passo para os meus filhos? Quais valores que eu passo em relação ao que é certo e errado na obtenção de recursos. Então, a gente não perde o eixo do comportamento moral, né, pró-social, mas agora a entrada, pensando no sistema da parentalidade. Como é que os pais vão passar para mim valores sobre essa obtenção de recursos? Como é que isso se dá? Como é que eles fazem isso? Como é que eles alocam os próprios recursos? Como é que eles se comportam? Tem um livro do Dan Ariely, eu acho que ele se intitula uma honesta verdade sobre o comportamento desonesto, acho que é isso. Ele pega um pai que chega em casa e vai repreende o filho, em torno de 6 anos, que volta da escola com um lápis que parece que não é dele. Então ele chega e começa a reclamar, a brigar com o filho, mas assim, com bastante cuidado. Puxa, meu filho, você chegou em casa com esse lápis não é seu. Como é que você faz uma coisa dessas? Por que você pegou esse lápis? Ou ele recebeu uma queixa da escola, alguma coisa assim. E ele começa a reclamar com o filho, e o filho está ouvindo, e ao final da reprimenda, do grande sabão que o pai dá para a criança, o pai finaliza com a seguinte pérola: ainda mais um lápis, meu filho, que você vai pegar, né? Por que você não me pediu? Você sabe que eu posso pegar no meu trabalho caixas e caixas de lápis. Justamente um lápis que você vai pegar? Então, olha só que coisa interessante que está sendo passada aí. Interessante, não é? O desfecho da pérola do pai. Ele repreende a ação do filho, mas o exemplo dele não é coerente com aquilo que ele está falando. O exemplo dele é contraditório, a ação dele é contraditória. Quer dizer, ele pode pegar do trabalho objetos, mas o filho não pode pegar da escola um lápis. Então, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não é? Os pais, eles acabam ensinando valores importantíssimos, valores morais para as crianças, na medida em que um troco que vem errado e a criança percebe, e o pai aponta, olha, não, isso aqui está errado, não, isso aqui não é seu. O cuidado que os pais têm que ter na hora de educar os seus filhos, na hora em que eles alocam um tempo deles para brincar com esses filhos. Como é que é isso? Como é que a gente faz? Nós estamos num tempo de politicamente tudo correto. Que bom. Então nós temos que cuidar das plantas, nós temos que cuidar dos animais. Como é que nós estamos cuidando dos nossos filhos? Qual é o tempo que a gente dedica a ficar com eles, a brincar com eles? Porque tudo isso é alocação de recurso. O meu tempo é um recurso. E o tempo é um recurso muito escasso. Como é que eu lido com o tempo? Quanto de tempo um pai vai dedicar ao seu filho? E isso está condicionado aos aspectos culturais, momentâneos. Porque se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que ficar 8 horas no meu trabalho, 10 horas, e ainda tenho que me deslocar e gasto um tempo de deslocamento, eu chego em casa, eu fico quanto tempo com o meu filho? Mas aí eu chego em casa, eu ainda tenho que estudar, tenho que cuidar de outras coisas, fico com paciência, fico sem paciência. Como é o meu cuidado para com o meu filho em função da minha vida, não é? Num cenário contemporâneo? Então, os pais sinalizam para os filhos desde muito cedo como é que eles vão ter que se comportar em termos de comportamento. Vejam que os filhos imitam muito, nós temos essa capacidade imitativa, não é? Porque a nossa aprendizagem social, ela vem desde muito cedo, as crianças imitam, como é que ela alimenta uma criança, como é que ela repreende uma criança ou uma boneca.
Tem pais que repreendem uma criança, eu já falei para não gritar, gritando, não é? E a criança reproduz isso, porque a gente transmite a cultura é transmitida através de uma série de comportamentos que os pais são capazes de dar para a gente. Tem um estudo do Seligman, Martin Seligman, ele trabalha com a perspectiva, com a psicologia positiva. E a psicologia positiva, ela inverte um pouco, não é, a preocupação que a psicologia tinha de lidar com os aspectos patológicos, de tentar amenizar o sofrimento das pessoas, que óbvio também tem seu valor, mas a psicologia positiva inverte isso, tenta focar, não é, mudar o foco do aspecto patológico para as virtudes, para aquilo que o ser humano tem de bom, para o bem-estar, na busca do florescimento das características boas, não é? A gente tenta investir na postura positiva das pessoas. E aí ele tem um estudo de 2009 na Austrália, ele pergunta para os pais assim, o que vocês desejam para os seus filhos? Aí eles respondem, a resposta dos pais é assim, que eles sejam felizes, que eles sejam confiantes, bondosos, saudáveis, entre outros bons valores. E eles perguntam, o Seligman continua perguntando para os próprios pais, e o que as escolas ensinam, né, para os seus filhos? Aí eles respondem, bom, as escolas ensinam, então, realização, sucesso, né, na vida, matemática, literatura, entre outras disciplinas. Se a gente vai olhar, o que a gente pode concluir? O que os pais almejam e o que as escolas ensinam são exatamente as mesmas coisas? Não, parece que não tem tanta coincidência entre as expectativas dos pais e aquilo que as escolas podem oferecer. Vejam lá, quando eu falo assim, os aspectos parentais, a parentalidade, ela interfere nos aspectos morais. Interferem porque quais são as expectativas que os pais têm em relação aos seus filhos? Que eles sejam felizes, que eles sejam bons, né? Que eles tenham bons valores, sejam saudáveis, legais, pessoas do bem. E como é que a gente faz para que eles atinjam essa meta? A gente investe muito mais tempo. Não, olha lá, eu vou cobrar se você teve uma boa nota em matemática, uma boa nota em geografia, em história. Como é que fica talvez assim, eu vou chamar de descompasso, mas que são objetivos um pouco diferentes, não é aquilo que os pais querem para os filhos. É claro que eles também querem que os filhos tenham boas notas, mas entendam que não é só isso que vai fazer de um ser humano um bom ser humano, um ser humano onde sejam construídos também valores morais. Então, os aspectos dos pais, quer dizer, o sistema parental, ele interfere em uma série de habilidades, se eu vou ter compaixão, se eu vou ser cuidadoso, se eu vou ter compaixão para com as pessoas mais velhas, com os avós, com crianças, eu vou ter paciência, eu vou ser tolerante com a diferença. O que é que eu estou ensinando para os meus filhos o tempo todo? Não, eu tenho que rapidamente ter um desempenho, então eu não posso dedicar muito tempo, sei lá, para alguém que esteja doente. Quais são os sinais, quais as informações que nós recebemos em casa, né? É também um outro aspecto que envolve essa questão do comportamento moral, a influência dos pais. Claro que a gente também tem que pensar na mente humana, um outro ponto, a capacidade da empatia, da reciprocidade, do senso de justiça. A empatia é um comportamento pró-social, ela é essencial para a vida social e ela foi selecionada porque ela permite a formação e a manutenção de coalizões sociais, porque eu me coloco no lugar do outro. Com a empatia, com o recurso da empatia, ao me colocar no lugar do outro, eu tenho a capacidade de resolver conflitos e de trazer satisfação pessoal e satisfação também interpessoal.
Só que viver em grupos é uma coisa assim, não é uma coisa nada simples, porque eu tenho que pensar em satisfazer as minhas necessidades, obter recursos para mim, e também eu tenho que pensar nos outros, eu tenho que também saber dividir recursos. Para todos os animais sociais, eu tenho uma equação entre eu e os outros, não é? Eu tenho que equacionar isso, eu tenho que equilibrar isso para poder garantir a sobrevivência do grupo, porque nós não somos animais que vivem isolados, não é? Nós temos que levar em consideração os aspectos de viver em grupo, porque viver em grupo me permite criar complexas alianças e me permite sobreviver a predadores. Só que tem dois lados de viver em grupo, não é? Eu tenho um lado que é bom e um outro lado que não é tão bom. Eu tenho vantagens e desvantagens. O que vai pesar mais? Certamente as vantagens vão acabar pesando, mas eu tenho aspectos das desvantagens, principalmente quando eu tenho escassez de recursos, porque a obtenção de recursos é crucial para a espécie, como eu havia já salientado, não é? Só que se eles forem abundantes, tá bom, eu não tenho problema nenhum. Se eu tenho 50 convidados e 200 bifes, não tem problema nenhum. O problema é se eu tenho 50 convidados e 10 bifes, como é que eu vou dividir o recurso escasso? Não é? Então, se eu tenho abundância de recursos, eu não tenho conflitos. Tá? Tudo funciona muito bem. Os problemas começam quando os recursos são escassos, recursos de água, de terra, daquilo que eu sou capaz de confeccionar. E quando eu vou dividir um recurso, nesse cálculo, eu incluo aí um aspecto moral, vários aspectos morais. Por exemplo, qual a necessidade desse recurso? Na hora que eu vou dividir, eu tenho que levar em conta o quão necessário ele é para a minha sobrevivência. Por exemplo, no caso da água, como é que eu posso? Vou me apropriar de um rio. Será que eu posso? Não posso me apropriar de um recurso que é uma necessidade tão importante para a espécie, né? A disponibilidade desse recurso, se é uma disponibilidade alta ou se ele está bem disponível ou se ele não está disponível, o custo para a obtenção desse recurso, tudo isso eu levo em consideração para dividir um recurso. Não só esse, a necessidade, a disponibilidade, o custo, o esforço que eu faço para obter aquele recurso. Está muito lá no alto da montanha, o quanto eu tive que me esforçar para obter. Se alguém vai querer, você me dá um pouco desse recurso. A sorte ou o acaso de encontrar um recurso, por exemplo, se eu vou sair para caçar, eu estou me reportando ao ambiente ancestral, não é? Eu posso ter a sorte de me deparar com um javali e caçar rapidamente, mas eu posso ficar dias sem caçar nada. Então, a sorte é um outro componente. E caçar um javali é uma tarefa que envolve esforço, envolve um custo muito grande, não é? A disponibilidade do recurso não é tão farta assim. Como é que eu divido depois que eu caço, por exemplo, um javali? Eu tenho que ter habilidade para caçar. Como é que eu divido isso com o pessoal do meu grupo? Não é? Envolve a necessidade, as pessoas precisam de comida. Como é que eu faço isso? Se as pessoas... eu tenho que incluir o senso de justiça. Se as pessoas que estavam comigo se esforçaram tanto quanto eu coloco isso num cálculo, numa intuição, não é, de cálculo moral da divisão de um recurso para poder dividir. E aí, com isso, eu resolvo um pouco o problema dos recursos escassos, formando alianças. Eu posso formar alianças levando em consideração aquele cálculo intuitivo, e se eu formo alianças, eu me torno um homo negociatus, eu passo a negociar algumas coisas. Isso, certamente, como eu havia já salientado naquela divisão do cálculo moral, né, isso vai envolver a divisão de recursos. E sempre eu levo em consideração a empatia, um senso de justiça e a reciprocidade, porque hoje eu posso ter trabalhado muito na caça do javali, mas amanhã eu não vou ter trabalhado tanto, mas quem trabalhou muito amanhã vai agir com reciprocidade, porque hoje eu já dei um pedaço muito legal do meu javali para aquela pessoa que não trabalhou tanto na caçada de hoje, não é? O Gary, ele tem um conceito
chamado de dominância ecológica, que a gente tem que destacar aqui nessa obtenção de recursos, porque é a capacidade, né, essa competência de a gente manipular o ambiente e dele extrair recursos, transformar esses recursos e aumentar a minha capacidade, não é? Aumentar essa capacidade e me expandir. Tudo, se a gente olhar ao redor, não é? Vocês estão sentados em cadeira, nós estamos aqui com computadores, não é? Telefones, tantas coisas, a luz, a energia, a eletricidade, roupas, tudo isso são recursos que nós fomos construindo. Mas eles vêm de quê? Eles vêm dessa capacidade de manipular o ambiente. Isso não veio do nada, isso não é um estalar de dedos. Vem da capacidade de trabalho, de transformação. Extrair recursos brutos e transformá-los e aumentar essa capacidade de expansão. Só que essa capacidade, essa competência de manipular o ambiente, eu não faço sozinho. É muito mais do que caçar um javali. Eu preciso fundamentalmente, desculpem a palavra errada, fundamentalmente de uma habilidade enorme para formar coalizões, para saber como é que eu faço para manipular um ambiente, para plantar, para transformar, não é? Recursos hídricos, recursos energéticos, substâncias químicas, não é? Eu preciso de um acordo social imenso. Então vejam que eu estou dependendo para um sim ou para um não, não é? Para uma resposta de natureza moral, eu dependo de uma série de fatores. E um deles é a questão da sociabilidade, do viver em grupo, da minha convivência social com outros membros do grupo, em função dos acordos que eu vou ser capaz de fazer, das alianças que eu sou capaz de formar. E para eu formar uma aliança, é claro que eu não posso ver apenas o meu lado, eu tenho que olhar o meu lado, eu posso ver a perspectiva aqui de um lado, mas se eu não for capaz de levar em consideração a perspectiva do outro, eu não negocio. Então, a criação de uma aliança depende da minha capacidade empática, não é? De ficar no sapato do outro, como diz a expressão inglesa, não é? Ler a mente do outro, ter a empatia para poder realmente auferir o melhor que eu posso ter do ambiente. Então, as tendências nossas competitivas e até agressivas, na verdade, não que elas desapareçam nas questões sociais, não é? Mas nós temos poderosos mecanismos de resolução de conflitos que vão envolver essa capacidade empática, a reciprocidade, o senso de justiça, que são uma base moral do nosso comportamento, né? Então, para eu viver em grupos, né, se eu falar de uma hipótese da inteligência social, ela enseja sofisticadas interações, e foram essas interações sociais complexas, sofisticadas, que funcionaram como pressões seletivas necessárias para o aumento e para a evolução de muitas áreas do neocórtex. Então, na medida em que eu vivo em grupos, e esses grupos são cada vez mais complicados, complexos, maiores, mais difíceis são as minhas interações sociais, mas isso é uma pressão seletiva que favorece um aumento da minha inteligência. Eu tenho um entendimento intuitivo dos outros, que é a folk psychology, os neurônios espelho, que me permitem entender essas intenções dos outros, que é fundamental para a minha sobrevivência. Esse fenômeno do contágio aqui, que o Gary vai salientar, que ele é um precursor da empatia. Eu não posso falar em empatia em bebês, mas eles se contagiam com o choro do outro, eles ficam em agonia, em berçário, a gente vê isso, um bebê chora, os outros acabam chorando, quer dizer, já mostrando desde cedo que os bebês se incomodam com o choro do outro, não é? O outro importa. Então, vejam só, todos esses aspectos, comportamento moral, influências parentais, a questão da empatia, reciprocidade, senso de justiça, os aspectos socioculturais,
os aspectos da imitação, da emoção que as neurociências destacam. Isso aqui está repetido, desculpe. Nós imitamos. A nossa espécie é uma das espécies, eu diria que é a espécie com alta capacidade imitativa. Eu até brinco com os alunos dizendo assim, a gente tem uma expressão equivocada, a gente fala ser o macaco de imitação, nós temos que dizer ser o humano de imitação. Há um estudo em linguagem em que um chimpanzé, desde bebê, foi criado junto com um bebê humano. E o que aconteceu? A hipótese, esse estudo se desenvolveu há muitos anos atrás, há décadas atrás, a ideia era de que quanto mais o chimpanzé pudesse conviver com humanos, maior a capacidade imitativa dele, por exemplo, em relação a aspectos linguísticos. Mas o que se viu, o experimento foi interrompido, teve que ser interrompido, é que ao invés de o chimpanzé imitar o bebê humano, o problema é que o bebê humano cada vez mais imitava o bebê chimpanzé, grunhindo, tentando fazer aquilo que o bebê chimpanzé fazia. Então o experimento acabou sendo interrompido. Nós somos muito bons em processos de imitação e isso está relacionado, obviamente, ao sistema espelho, não é? Nós o tempo todo, mesmo que a gente não se dê conta, às vezes a gente está imitando alguém sem que a gente se dê conta. O processo de imitação está presente muito cedo na ontogênese. Aqui os bebês de 2 meses, o Meltzoff aqui destacando, são as figuras clássicas, né? E em psicologia do desenvolvimento, aqui vocês têm também os primatas não humanos imitando. O processo de imitação apoiado, não é? Na questão dos neurônios espelho, não é? Que mostram a natureza social do nosso cérebro, que não é exclusiva dos seres humanos. E aqui a gente já vai se encaminhando para a finalização, que esse comportamento social, não é? E mostra que a evolução ela vai selecionando estruturas neurais para a vida social. E a vida social depende dramaticamente dos aspectos morais. Então, os traços de pró-socialidade, empatia, as nossas intuições morais estão, de alguma forma, assentados nas estruturas neurais, não é? Que a evolução foi selecionando, tá? Estão na nossa mente, não é? Nós temos áreas cerebrais que processam, que estariam prontas para, ou que fazem com que a gente tenda a agir de forma pró-social, de forma empática, de uma maneira com uma intuição moral, avaliando aquilo que é certo e errado. E todas essas áreas, que não deu para a gente trabalhar muito, todas essas áreas neurais estão intimamente ligadas às emoções. Elas são processadas, né? Elas mantêm uma relação com áreas onde as emoções são processadas. Então, de um ponto de vista evolutivo, desde muito cedo na ontogênese, as nossas decisões morais acabam sendo guiadas por empatia e por outros aspectos que envolvem um componente emocional. O contexto emocional, ele importa, né, na maneira como a gente pensa, como nós sentimos, como nós agimos, e é um primeiro canal, e o primeiro canal cultural são os nossos pais. A vida social, ela impõe o estabelecimento de valores, de regras morais, que se baseiam, né, nessas habilidades de empatia, reciprocidade, senso de justiça, e nós temos que restringir os nossos ganhos individuais para a nossa vida social valer a pena. Aqui eu já tenho um componente racional. Se eu tenho aqui um componente emocional, eu aqui tenho um componente racional regulando, né, as minhas questões de natureza moral. Então, a questão moral depende não só dos aspectos racionais, mas também dos componentes emocionais. Então, cooperamos, né, com alguns pelas predisposições que foram selecionadas pela evolução e que foram reforçadas pela vida social, não é? Como diz o Wright. Favorecemos os outros e também aumentamos as nossas chances de sermos receptores do altruísmo alheio. A nossa pró-sociabilidade embute, de alguma maneira, um egoísmo biológico.
Os grupos alcançam dominância ecológica, que é essa competência de manipular o ambiente, extrair recursos, transformá-los e aumentar essa capacidade de expansão, por intermédio da habilidade de formar coalizões. E, finalmente, nós precisamos dos outros para a nossa sobrevivência. Portanto, um comportamento egoísta, no sentido de não ser pró-social, não é uma estratégia razoável. A base da moralidade não são os bons comportamentos, mas essa capacidade de restringir os interesses individuais em prol de valores que beneficiam os membros de uma coalizão. Então, essa é a ideia que eu acabei tentando passar para vocês. Eu não sei se ficou claro, se ficou um pouco confuso, porque é muita coisa. Eu fiquei refletindo aqui sobre a questão da parentalidade e tudo mais, pensando muito na questão da constituição da família, e em termos evolutivos a gente sabe que a concepção de família que a gente tem hoje, ela é extremamente moderna, né? Que menos de 2.000 anos atrás, as constituições das famílias, elas eram muito mais dos adultos cuidarem das crianças, e eu fiquei me questionando em relação se tem estudos que falam, de fato, sobre a transmissão dos valores e o quanto seria positivo, assim, uma coisa positiva em termos evolutivos, a gente captar mais valores das relações parentais do que dos nossos pares, por exemplo, se é com os nossos pares que a gente vai conviver, digamos assim, por mais tempo. E eu não sei, foram só extrapolações que eu estava pensando, mas se existiriam alguns estudos em relação a isso, será que a gente conseguiu acompanhar essa questão da estrutura familiar como a gente conhece hoje e não captar tanto essa transmissão dos valores do ambiente como um todo? Enfim, não sei se ficou clara a minha pergunta ou se... Olha, vamos ver se eu entendi. De qualquer forma, eu acho que ficou truncado um pouco na minha fala, porque se eu estou entendendo o que você falou, você está certíssima, e a ideia é exatamente essa que você falou. Eu vou repetir, veja se eu captei a sua ideia. Uhum. É que, veja só, num primeiro momento, quando a gente nasce, quando eu estou me reportando ao bebê, a porta de entrada dos valores culturais se dá via os cuidadores principais. Em geral, pai e mãe. Em geral, não que necessariamente tenha que ser somente o pai biológico, a mãe biológica, mas são aqueles cuidadores principais. Agora, com o desenvolvimento, é porque eu acho que eu parei aí nessa informação. Os pais, porque eu estava unindo essa parte do sistema da parentalidade, né, a questão do comportamento moral em bebês. E aí eu estava pensando em bebês e nessa forte influência dos pais, onde eles são capazes de transmitir a cultura, não é, para os bebês. Mas veja, nós ficamos somente um tempo como bebês, embora a nossa espécie tenha uma longuíssima infância, mas bebê, a gente vai colocar até 2 aninhos, em torno de 2 anos, não é? Nós vamos chamar de... os ingleses é que usam a palavra toddlers, né? Aí vai até 3 anos de idade, em torno de 3 anos. A partir daí, cada vez mais a criança vai entrando no mundo que é social. Esse mundo social significa o seguinte, esse mundo social é assim, os meus pares importam. Aí você vai ter uma autora, Judith Harris, que vai mostrar o quão forte é essa influência dos meus pares. Mas isso é assim desde que o mundo é mundo, até onde eu lembro, até onde eu conheço. Num primeiro momento, se você for olhar, a criança, o bebê, né, o bebê, ele recorre à figura dos cuidadores principais, dos cuidadores primários, como uma tábua de salvação, como as figuras de apego, para usar aí a terminologia do Bowlby, é que vão dar a base segura para um bebê, em torno de até 3 anos. Mas, passado isso,
esses pais, não é que eles não sejam importantes. Claro que cada cultura vai ter um desenho. E a cultura muda, a cultura é dinâmica. Né? Você vai ter, os modelos culturais são os mais variados, não é? no globo e ao longo do tempo. Mas há um movimento que é universal para a espécie humana. Cada vez mais a criança vai se afastando dos pais e vai ingressando num mundo que é social. E aí os pares têm uma grande participação, se não a mais importante. Observe que em qualquer cultura, o que você vai ver, por exemplo, lá na faixa dos seus... vamos pegar aí o início da adolescência, 13, 12, 13 anos. O que mais importa no mundo de um adolescente, se não os seus próprios pares? Não que eles não gostem dos seus cuidadores, mas tudo que eles fazem, como eles fazem, tudo se volta para a dimensão social. Na verdade, esse é um programa biológico da espécie. Nós somos programados para agirmos cada vez mais na direção de um mundo social. É que enquanto somos bebês, a gente precisa mamar, a gente está muito vinculado a quem nos dá de mamar, né? Mamar no seguinte sentido: eu preciso sobreviver, não tenho dentes, é o leitinho. Então, essa vinculação, acontece uma coisa inusitada, o que a criancinha de 1 ano faz? Corre para agarrar quem? O cuidador primário, concorda? Não tem como, não dá para dizer diferente. Agora, vai crescendo em qualquer cultura, por exemplo, na nossa, há muitos anos, eu lembro disso, com 13, 14 anos, qual é a criança, qual é o adolescente que quer o pai e a mãe levando a criança, não é, o adolescente para a escola? Você queria ser levada para a escola pelo papai, pela mamãe, pelo seu cuidador principal? Certamente não, nem eu. Tinha horror a isso. Vai embora, deixa, eu já sei sozinha. Não é? Eu queria, não é, ter o respeito dos meus pares. O julgamento dos meus pares vai importar muito. E esse movimento ocorre nas mais variadas culturas. Claro que cada uma tem uma modulação. Eu tenho uma modulação cultural importante, porque algumas culturas são mais fechadas, favorecem mais a independência, a autonomia dos seus sujeitos, como é o caso da nossa, mas há outras culturas que favorecem mais a interdependência, a inter-relação entre as pessoas, a obediência aos mais velhos. Então eu posso ter protótipos culturais diferenciados e, ok, aí você vai ter pessoas que vão, assim, reverenciar a obediência aos mais velhos, embora entrem cada vez mais no mundo social. Para ser bem evolucionista, essa é a lei da vida, essa é a lei da seleção natural. Não dá para fugir muito desse formato universal, mas que ganha um colorido diferente em cada cultura. Eu não sei se agora eu fui mais clara, porque eu acho que ficou truncado. Foi isso que você quis dizer? Foi isso, sim. Obrigada. Então, a minha pergunta também tem relação com essa observação que a Isabela fez de que, assim como as famílias, né, como são organizadas na atualidade, são uma construção recente, historicamente, a nossa construção sobre o que é a infância também é muito recente, né? E essa ideia de que as crianças devem ser protegidas também, né? Então, assim, pelo que eu sei, na nossa história como espécie, né, na maior parte dessa história, as crianças não foram tão protegidas como são hoje, e o infanticídio era algo que ocorria mais frequentemente, né? Então, tendo como ponto de partida essas ideias, eu penso numa outra hipótese, né, explicativa, de uma outra possível função, né, que esse comportamento pró-social teria, né, que a criança, no caso, poderia ter um comportamento de ajuda a um adulto para ver se ele responde a ela e também satisfaz as necessidades que ela tem e protege ela, né? E no caso, se esse adulto não respondesse, né, com um comportamento recíproco de ajuda, ela poderia tentar acessar um outro adulto que fizesse essa função de proteger ela, né? Então, eu queria saber se as abordagens teóricas, né, que foram utilizadas para essa compreensão do desenvolvimento
moral teriam algo a dizer, né, sobre esse tipo de hipótese explicativa, se consideram isso de alguma forma. Sim, a sua consideração é muito importante, sim, certamente. Veja só, você falou assim, infanticídio era uma coisa que ocorria mais antes do que agora. Eu só vou me permitir uma correção. Infanticídio existe na espécie. Entenda uma coisa. Quando eu falo aqui de aspectos universais, e aí por isso que eu falei, me perdoem, porque algumas coisas ficam truncadas. Quando eu falo de aspectos universais da espécie, entendam sempre da seguinte maneira: uma propensão da espécie não significa que 100% dos indivíduos apresentem aquela característica. Indica apenas que a maior parte apresentaria. Um outro ponto fundamental, e que eu não falei aqui, é que para eu pensar numa abordagem evolucionista, eu sou obrigada a pensar na variabilidade individual. Se eu não penso na variabilidade individual, acabou-se a ideia evolucionista. A evolução opera pensando no pilar da variabilidade individual, na questão da hereditariedade biológica, não é? E da adaptação. São os 3 pilares que fundamentam a evolução. Se eu retiro a variabilidade individual, eu não permito que os sujeitos se modifiquem ao longo do tempo e aí eu comprometo os processos de adaptação e de sobrevivência. Veja, vou dar um exemplo bobo: baratas. Por que elas sobrevivem? Porque elas têm uma capacidade, os sujeitos são diferentes, então eu aplico lá uma química, tento matar a maior parte deles, mas por que os indivíduos morrem todos? Porque alguns são resistentes. Graças a essa variabilidade de resistência a certos defensivos químicos, um grupo sobrevive, se multiplica, passa essa característica para a sua prole, e aí eu tenho uma nova geração de baratas que vão continuar, vão perpetuar a sua espécie. Esse é um pilar fundamental da variabilidade. Eu preciso falar tudo isso pelo seguinte: a característica de cuidar da prole, já que você falou ali da questão do infanticídio, que eu falei assim, sempre existiu na espécie humana, pelo traço da variabilidade. Eu encontro, toda hora eu tenho uma notícia: uma criança foi encontrada na lata do lixo, alguém encontrou numa canoa uma criança, alguém abandonou no lixão, não sei o que. Tem pais que não cuidam. Mas veja que a espécie sobreviveu. Se sobreviveu, é a maior prova de que a espécie, na maior parte, cuida das crianças. Eu não sei se você é mãe, eu não sei se você conhece alguma mãe próxima a você de bebê pequenininho. Dá um trabalho tremendo criar um bebezinho pequenininho. Você aloca recursos, você perde sono, você gasta tempo, gasta dinheiro, se cansa, e aí a gente se pergunta: gente, mas como é que as pessoas abdicam tanto da própria vida pessoal para cuidar das crianças? Por que esse fenômeno acontece? É cultural? É a cultura que obriga a gente a cuidar? Senão dá vontade de matar a criança? Cometeríamos nós um infanticídio se não fosse uma coerção social? Eu vou te responder que não. E não é por uma questão de coerção social. Vou relembrar novamente Lawrence, que eu havia citado na questão da nossa capacidade, não é? no nosso programa inato para aprender. O Lawrence vai chamar a atenção para os kinder esquema, ou os esquemas infantis neotênicos. Se você olhar para um bebezinho, para um filhotinho de qualquer espécie, filhote humano, filhote de gatinho, filhote de cachorrinho, de um modo geral, lembrem que eu estou falando, não posso falar nunca pela totalidade dos sujeitos, senão estaria caindo em contradição e a perspectiva evolucionista não funcionaria. Ela só funciona porque há variabilidade de sujeitos. Mas, grosso modo, uma boa parte, a maior parte, porque você vai ter os outliers para cima ou para baixo, a grande parte fica enternecido, pelos bebês. Fica enternecido e diante do choro do bebê, que é altamente perturbador
para a grande maioria também dos indivíduos da espécie, há um movimento de cuidar. Então, ao ver um bebê em desamparo, aciona em nós, eu vou usar o mesmo termo, aquela angústia pessoal, tá vendo a criança chorar com fome, assim, coitada, dá alguma coisa de comer para aquela criança. Porque entra uma intuição, quase que de natureza moral, que aciona aspectos emocionais que me fazem sentir o que o outro está sentindo, a dor da fome, e caramba, como é que pode estar sentindo fome, não vou deixar, não aguento. Então você até parte para um esquema de autossacrifício, você é capaz de abrir mão do seu descanso, do seu sono, do seu lazer, da sua satisfação, para acudir e acolher e socorrer, às vezes, uma criança. Então, na verdade, se a espécie sobreviveu, é porque existem sistemas parentais de cuidado. E esses cuidados são universais e presentes em todos os grupos sociais do planeta. Assim como em todos os grupos sociais do planeta, eu vou encontrar os outliers, aqueles que não vão cuidar. Mas são poucos, ainda bem. Então, o infanticídio sempre existe. É uma prática que pode existir, sempre existiu, mas é numa escala muito diminuta, porque senão nós não teríamos chegado até onde nós chegamos. Porque, como volto a dizer, se alguém aí na plateia puder exemplificar, não é? Alguém que tenha tido bebê recentemente, ou conheça alguém que tenha tido bebê recentemente, vai ouvir o testemunho de que dá um trabalho imenso. Agora, cuidam não por uma questão da coerção social, que também ocorre, claro que também há. Mas não é só porque você, como na prática do infanticídio ou do abandono, você burla a norma social quando você realmente fala assim, eu não quero, não vou cuidar e vou largar, você dá teu jeito, bota numa sacola, disfarça e joga ali como quem não quer nada. Sempre aconteceu isso, né? Por mais que a questão da coerção social ou da lei social não ache esse um comportamento correto, né? Eu não sei se eu consegui responder a sua questão, mas ela é uma característica, é uma tendência dos adultos de cuidar da prole. E cuidar principalmente ativados pelas características neotênicas que eles apresentam. Eu tenho uma apresentação em que eu mostro um bebezinho pequenininho, normalmente a plateia fala assim, que fofinho, que bonitinho. Mas aí eu faço contraste, mostro uma aranha, eu mostro uma barata, a pessoa diz, eca. É uma propensão também da espécie a fazer, certos animais me causam uma repulsa. São propensões da espécie. Sim, eu só queria complementar, fazer um acréscimo. Eu falo assim, mas no sentido de ter dúvidas de como isso, né, poderia ser explicado, não que eu tenha a explicação. Mas é interessante isso que tu fala, né, da variabilidade, isso me faz pensar, né, que como eu dei um exemplo mais extremo, e citei o infanticídio, acho que isso também influenciou na tua resposta, mas eu penso também, tu me perguntou se eu conheço mães, né? E eu lembrei da minha experiência clínica, eu trabalhei já com terapia familiar e atendia muitas mães que traziam como uma questão principal, né, e objetivo do tratamento, trabalhar a relação com seus filhos, né? Na maioria das vezes, crianças pequenas. E elas traziam ali, né, no setting, quando se estabelecia uma relação de confiança, traziam, parece, né, com sinceridade, algumas ambivalências que elas têm, né? De querer proteger, de sentir culpa por quando não conseguem proteger, né? E talvez, assim, essas ambivalências façam com que muitas vezes elas não consigam proteger, né? Por isso, a culpa, enfim, às vezes conseguem, às vezes não conseguem, né? Então, assim, teria também... Enfim, estou pensando alto, né? Foi isso que me veio à cabeça depois da tua explicação. Isso, é exatamente isso. Porque quando eu quis dizer assim, perguntem a alguém que tenha tido um filho recentemente, ou mesmo as mães que você atende, dá um trabalho imenso cuidar. Se você for olhar, é quase que um trabalho insano. E aí você se pergunta, lembra daquela equação que eu tenho para sobreviver? Eu tenho que pensar na obtenção de recursos para mim, indivíduo, porque eu tenho que sobreviver.
a não ser que eu tenha tendências suicidas, mas não tendo, eu tenho que sobreviver. Para isso eu tenho que comer, eu tenho que dormir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter tempo para mim. Agora, quando eu tenho um bebê, ele suga muito, um bebê pequenininho, nossa, dá um banho de trabalho, né? Os pais que lidam com bebês de poucos meses, de 1 mês de vida, pergunta, a grande maioria vai dizer assim, é um tsunami na minha vida, meu sonho é poder dormir. Aí a gente se pergunta, quando você fala muito bem, mas eu vejo muita ambiguidade nas mães. Claro que é uma grande ambiguidade. O cuidador vai ficar com essa ambiguidade, não é só quando o bebê tem 1 mês, quando ele tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, vários anos de vida. Dá essa ambiguidade sim, porque eu estou pensando em mim e na minha prole. Há momentos em que eu fico assim, dá licença, acabou, vou pensar em mim. Mesmo que a minha prole esteja assim, mas mamãe, eu quero, ainda mais que quando já sabem falar, quando já sabem assim, chega, vai todo mundo dormir, porque não vai ter mais nada, eu é que quero descansar, eu que quero sair. Essa ambivalência vai acontecer, porque você está dividindo o recurso. E um dos recursos que eu também tinha pontuado é o de tempo. É dinheiro. Às vezes você fala assim, gente, eu vou viajar ou vou gastar no estudo do meu filho? É claro que essa ambivalência vai perpetuar, vai perpassar décadas da minha vida. Basta ter filho. Basta ter filho. Entendeu? Então, o que você coloca é corretíssimo, no sentido assim, dessa reflexão. Agora, por que a gente, muitas vezes, deixa de viajar e investe na educação do filho? Eu compro um tênis para o filho, ao invés de comprar a minha bolsa. Porque meu recurso é escasso, a não ser que eu tenha muito dinheiro, mas não é o que compõe a grande maioria das espécies. Os outliers, ou são muito ricos ou muito pobres, ok. Mas a grande maioria está ali. Ou eu compro um sapato para mim, ou uma bolsa para mim, ou eu compro um sapato para o meu filho. Muitas vezes, muitos pais, muitos, não são todos, muitos vão falar assim, tá bom, eu vou comprar o sapato para o meu filho. Mas tem mães que vão falar, também já atendi uma mãe, que na verdade o filho acabou, quantos casos de filhos que chegam também na clínica e falam assim, meu pai ou minha mãe, eu atendi uma pessoa uma vez que falou assim, minha mãe escolheu a profissão dela, ela não me deu muita atenção, eu sempre fui negligenciado, fui criado por babás, adoro a minha mãe, mas ela não gosta de mim. Entendeu? E é um descompasso mesmo, porque você tem as características idiosincrásicas de uma criança, a necessidade de afeto delas, e aí eu estou entrando no Bowlby, não é? E as características individuais daqueles pais, ou do pai e também da mãe, cada um tem a sua característica e necessidade de dar e de receber afeto. Vai que você tem um filho que demande muito afeto, e você seja uma mãe que não consiga dar tanto afeto, porque você está querendo ou receber, ou porque você quer fazer outras coisas. Pronto, há um pequeno descompasso natural, isso vai acontecer em todas as famílias, em qualquer geração, em qualquer tempo e lugar. Isso não é um problema da atualidade, isso é um problema da espécie. Sempre aconteceu. É que hoje em dia a psicologia tem um olhar ou tem estudos que indicam esses pontos. E aí tudo bem, que bom, ótimo para a gente, que a gente vai ter sempre trabalho. Vamos tentar ajudar essas pessoas que sofrem com isso. Algumas sofrem, então você está não na perspectiva da psicologia positiva. Outras podem, não é? Quem sabe, serem ajudadas positivamente antes de esses problemas acontecerem. Como a gente não tem, por exemplo, na faculdade, uma matéria de como educar os seus filhos. A gente não sabe. Quando a gente olha, eu já atendi também mães de primeira viagem que chegavam com uma ansiedade lá na lua. Assim, eu não sei o que fazer com aquele bebê em casa. Eu não sei se quando ele chora eu tenho que pegar no colo, se eu tenho que deixar no berço. Pois é, mas olha aí a questão da variabilidade individual. Não tem receita de bolo, não. Vai ver como seu filho é. Se ele demanda muito colo, se não demanda muito colo. Tem criança que é mais independente, tem criança que não é nada dependente, é muito dependente. Só que, às vezes, os pais
não correspondem exatamente àquela demanda da criança. Às vezes descompassos acontecem, às vezes não, às vezes as coisas se casam bionivocamente, né? Mas esse é um problema da espécie. Eu acho ótimo que para psicólogos haverá sempre emprego, não é? Porque você vai ter esse não casamento em muitas situações. E você vai ter que tratar da ambiguidade da mãe, você vai ter que tratar com a sensação de rejeição dos filhos. Não é só na nossa cultura. Isso é um fenômeno dos processos de relação. Claro que você vai ter, em algumas culturas, coisas que as pessoas talvez assim não falem tão claramente, não exponham isso tão claramente. Mas o sofrimento está ali. Seguinte, bom, as pesquisas têm demonstrado, então, essa capacidade inata, né, da nossa espécie para o altruísmo, não só na nossa espécie, né, se a gente for pensar na árvore da vida, tem pesquisas que mostram o altruísmo nos animais, né? Perfeito, isso mesmo. E até pensando nesse curso, né, ontem a gente viu a palestra do Heitor, se não me engano, falando que a evolução ela é lenta, né? Então a nossa cultura ela muda muito mais rapidamente. Perfeito. E a gente vive numa cultura, né, capitalista que evoca muito mais o individualismo, a competitividade, que são aspectos contrários ao que a seleção natural, né, acabou selecionando como essência da nossa espécie, né? Então, assim, a minha pergunta onde é que tu acha que isso vai nos levar, né? Onde é que há uma contradição, assim, né, do que a cultura diz que vai nos trazer mais felicidade e o que na nossa essência a gente busca e sempre buscou. Olha então, assim, o que tu pensa sobre isso? Se me permita uma correção na sua colocação. O altruísmo é um traço que foi selecionado na espécie, mas não é o único traço. A competitividade é um traço selecionado, a agressividade foi um traço selecionado. Veja só, em termos evolucionistas, o raciocínio é o seguinte: se um traço está presente na espécie, ele teve alguma função de sobrevivência. E a gente não pode emitir juízos de valores do tipo, não, ser altruísta é bom, que legal, vou bater palma. Desculpe, não dá. Eu não posso emitir juízo de valor para um traço em termos evolucionistas. Em termos evolucionistas, um traço é adaptativo ou não é adaptativo. Se eu estiver num grupo em que eu esteja cercado de pessoas altamente agressivas, e a agressividade é um traço selecionado porque funcionou para a sobrevivência de alguns dos grupos, eu preciso às vezes ser agressivo para obter recurso. Não necessariamente eu vou ser a melhor agressiva num grupo, mas aquele grupo que se mostrar, digamos assim, mais agressivo na obtenção de um recurso, pronto, ele me salvou, eu fui beneficiada. Então, a agressividade é um traço desejado em determinados contextos de adaptação. Sendo assim, se eu só for altruísta, eu não sobrevivo. Não é um traço, que legal, que bacana que é só altruísta. Não. A questão evolucionista é da adaptação aos diferentes contextos. É a questão relacionada à sobrevivência da espécie. Então, um traço, ele trabalha favorecendo ou não favorecendo a sobrevivência da espécie em um determinado contexto. Eu vou me abster de emitir juízo de valor. Porque em alguns contextos o altruísmo pode ser adaptativo, em outros contextos pode não ser adaptativo. Em alguns contextos a agressividade pode ser adaptativa, em outros contextos pode não ser adaptativa. Então os traços da espécie humana, eles existem, né, de diversas formas, espalhados. E aí há um dilema entre aquilo que eu sou capaz de... como é que eu ajo para beneficiar a mim, para chamar recursos, reunir recursos para mim, indivíduo, para eu, Ângela, indivíduo, ou qualquer eu, indivíduo aí,
e recursos para o grupo. E eu acho que eu também ficou um pouquinho truncado, mas isso é um dilema terrível para a evolução. Eu preciso equacionar coisas, eu preciso dividir recursos para o indivíduo e para o grupo. Como é que eu faço isso? E eu vou me adaptando. É claro que há momentos em que o cenário não vai ser bonito. Se eu olhar o mundo atual, ele pega aqui, por exemplo, o Brasil, uma questão de divisão de recursos. Eu não vou dizer, se eu emitir um juízo de valor, eu vou dizer assim, eu não acho bonito o cenário, eu vejo um cenário com desigualdade social. Agora, o que eu vejo? Alguns grupos algumas pessoas, alguns indivíduos se adaptaram muito bem a certas situações, porque apresentam determinados traços que a espécie tem. Algumas pessoas são manipuladoras, são mentirosas, são agressivas, são competitivas e usam esses traços e obtêm lá os seus recursos, estão sobrevivendo. Outras pessoas podem, pelas diferenças individuais, podem não ser manipuladoras, podem não ser competitivas, acabam um pouco saindo fora do cenário atual. Entenda nesse contexto que a gente está vivendo. Porque os traços, eles são adaptativos a um determinado contexto. Eles não são bons ou ruins a priori. É que num contexto eles funcionam ou não funcionam para a adaptação dos sujeitos àquela situação. Lembra do bico do pássaro lá tá me faltando o nome da ilha lá que o Darwin estava olhando, né? O bico do pássaro, que pode ser mais curvo ou mais retilíneo. Não cabe ali um traço de valor, um juízo de valor. É bom ter o traço, o bico curvo, ou ele ter o bico reto. Não, não é bom ou ruim. É que dependendo se tem pedras ou se não tem pedras, é mais adaptativo um bico reto ou mais adaptativo um bico curvo quando eu tenho pedras. Então, os contextos importam na seleção de um traço, na manutenção e adaptação dos sujeitos. Eu estou me reportando a uma abordagem evolucionista. Não sei se eu fui clara em relação a isso ou se eu te choquei. Não, foi claro, sim. Eu pensei também numa perspectiva da psicologia positiva, né? Em que mesmo tu se adaptando, talvez essas pessoas não sejam tão felizes assim, né? Mas aí é outra história, é outro parênteses. Né, o Seligman, quando ele fala, não é, do florescimento dessas habilidades, ele faz uma observação, né? Ele precisa, para isso, que os contextos tenham atingido um grau de desenvolvimento mínimo, né? Sem isso, se você não tiver determinadas condições necessárias, você não tem como trabalhar esse florescimento de habilidades ou de capacidades positivas da espécie. Ele parte de um pressuposto, né? Eu gosto muito do Seligman, mas é como se ele estivesse falando assim, a gente precisa estar numa determinada situação para que essas características possam florescer, não é? Em contextos de absoluta penúria, não dá para você trabalhar com todas as suas forças de caráter, né? Fazer florescer tudo aquilo que você tem de bom. Contextos de guerra absoluta, e aí são contextos difíceis. O cenário evolucionista, ele está tentando dizer assim, como é que a gente atua, se adaptando ou não se adaptando, nos mais variados cenários, inclusive um de guerra. Sim, muito obrigado. Então, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Heitor, fiquei muito feliz de estar aqui, tanto que acabei pegando mais de 15 minutos. Obrigada a vocês, todos da plateia. As perguntas foram muito boas, excelentes. Vocês estão de parabéns.